Então, gente, bom dia. Meu nome é Camila e esse é meu trabalho de conclusão de curso, o lado beer da tipografia. A cerveja ela surgiu há 6.000 anos atrás, sem querer. Os sumérios deixaram grãos ao relento, pegou chuva, sol e fermentou. Mais tarde, no Egito, a cerveja era tão valorizada que servia como moeda de troca e era conhecida como ouro líquido. Mais tarde, os romanos tiveram um papel decisivo. Eles difundiram a cerveja para o mundo todo, durante as suas viagens. E, na Europa, os monges eram os únicos que tinham domínio da escrita. Então, eles guardavam as receitas das cervejas e monopolizavam a produção cervejeira da época. Bom, no Brasil, a cerveja chegou juntamente com a família real, no século XIX. E até hoje é uma das bebidas mais populares no país. E em 2010, o Oktoberfest, o festival de cerveja alemão, completou 200 anos. Então, existem inúmeros estilos de cerveja. Elas são divididas em 3 famílias: a Ale, a Lager e a de fermentação espontânea, que são as lambiques. As ales têm sabores mais complexos e aromas também mais complexos. Já as lagers, elas são mais leves e mais refrescantes. A IPA, por exemplo, ela tem um teor muito alcoólico e tem umas cores mais escuras. Já a Weiss, que é uma cerveja de trigo, ela é mais cremosa e mais clara. A cerveja artesanal no Brasil. Hoje existem mais ou menos 190 microcervejarias registradas no país. E, como pode ver aqui no mapa, a concentração dessas cervejarias é no sul e no sudeste do país. Mas isso nada impede de outras regiões terem também suas cervejarias e terem características próprias. Então, com isso, a gente percebe que toda cerveja ela possui a sua própria história, que é reunida com a combinação de alguns fatores, como a técnica, a criatividade, a geografia e a cultura. Então, o objetivo do meu trabalho é expressar a história da cerveja através do principal elemento visual que comunica essa identidade, que são as letras. Então, as letras existem também inúmeras formas de configuração formal para a letra. Primeiro, a que a gente conhece é a escrita, que eu chamo de caligrafia aqui, que é a forma em função do gesto. Ela é determinada principalmente pela ferramenta que está sendo utilizada. O traço vai ser determinado por essa ferramenta. Já a lettering é literalmente o desenho da letra. Se aproxima da ilustração, é o contorno da letra. E, por último, a tipografia, que é o que mais se distancia dos 3, que é o processo mecanizado de tipos. E hoje a gente também tem as tipografias digitais, as que a gente usa nos computadores. Porém, o meu trabalho ele é baseado principalmente no lettering. Mas, como as 3 vertentes se cruzam em vários momentos, eu utilizei técnicas caligráficas também e princípios tipográficos para o desenvolvimento do trabalho. Essas são as ferramentas que eu utilizei na experimentação. Vão desde as brush pens até ferramentas artesanais feitas por mim. A metodologia que eu utilizei foi adaptada de Lupton e é dividida em 3 grandes etapas: a definição do problema, geração de ideias e criação de formas. Bom, agora eu preciso conhecer um pouco da identidade das cervejarias brasileiras para entender a sua essência. Por isso foi feita uma infografia analítica. Aqui nós temos a cervejaria Steynes, que é de Santa Catarina, e a cervejaria Amazon Beer, que é do Pará. A Steynes ela surgiu da união de amigos que faziam cerveja em casa, só que cresceram absurdamente rápido. Então, hoje eles têm uma fábrica e um pub da própria cervejaria. A Amazon Beer, a principal característica dela é que ela utiliza ingredientes amazônicos na sua produção. Então, os valores da Steynes são os principais: a inovação, a integração entre as pessoas e
Da Amazon Beer é a questão da inovação também, por conta das receitas, né, que eles fazem, e o regionalismo muito forte. Aqui eu fiz uma análise focada principalmente na tipografia dos rótulos, com base em semiótica. Então, do ponto de vista denotativo, esse rótulo da Amazon Beer, ele é baseado em lettering, e a gente pode perceber que as letras não têm uma uniformidade e o estilo é fantasia. Já no rótulo da Stennis, é baseado em sign painting e tem os terminais curvilíneos, a altura de cis é variável. Aqui, a análise conotativa, né, das relações simbólicas. Essa composição tipográfica da Amazon Beer, ela expressa no seu total um regionalismo literal muito forte, um apelo exótico que a marca quer transparecer. Já a Stennis é uma composição que expressa de maneira alegórica o caráter humanista da cervejaria, a coisa da união, a coisa dos amigos. E, por último, foi feito um mapa mental para expressar rapidamente algumas palavras-chave de conceito desse rótulo. Da Amazon Beer, teve lettering, exótico, floresta, matéria-prima amazônica, e da Stennis, o contemporâneo, o exclusivo, o elegante e a tradição. Bom, agora a gente vai para a parte dos requisitos e parâmetros, para dar início ao projeto. Os requisitos eles foram divididos em 3 grandes grupos. O de uso, que é a ergonomia informacional, que auxiliaram nas especificações paramétricas da configuração gráfica, como legibilidade, leiturabilidade, tamanho de corpo. E o próximo grupo, de função estrutural e normativo, que auxiliaram na escolha das técnicas para aplicação no rótulo, as ferramentas que eu utilizar, os suportes que eu utilizar. E, por último, o grupo formal, que auxiliaram na transmissão das expressões que o rótulo deve carregar, a mensagem que ele ia passar. Então, daqui a gente já parte para a geração de alternativas. Aqui sentiu-se a necessidade de criar um briefing de uma cervejaria fictícia para desenvolver os conceitos. Então, aqui o briefing. Essa é uma cervejaria que foi fundada em 2015 pela união de alguns amigos apaixonados por cerveja, que são locados em Manaus, têm a intenção de atingir a região norte. E os seus principais valores é a inovação e a criatividade, e querem produzir esses 5 estilos de cerveja: a Pilsen, a Weiss, a Red Ale, a India Pale Ale e a Stout. A intenção deles é caracterizar esses estilos no rótulo do seu produto. Então, para caracterizar esses estilos, foi feito um mapa mental de cada um deles. Aqui eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. O estilo Weiss, ele é de trigo, tem o sabor frutado, pode ser de banana ou maçã, e também é um líquido bem denso. Já o Red Ale, ele tem origem irlandesa e inglesa, e tem uma cor mais avermelhada, e tem sabor de malte e aroma tostado. Aqui a gente já entra nas alternativas. O primeiro conceito é o handmade, é a intenção de fazer algo à mão, de ter um caráter artesanal. Então, a técnica escolhida foi a aquarela. A ferramenta utilizada foi a brush pen. O segundo conceito, da segunda alternativa, é o vintage. Esse conceito surgiu da observação de rótulos de cerveja antigos, né? Rótulos antigos. As ferramentas utilizadas foram uma brush pen mais dura e uma ferramenta improvisada, com 2 lápis colados, para formar uma paralela. Aqui nós temos, por último, o terceiro conceito, que é o regional. A intenção aqui foi utilizar a silhueta de animais amazônicos como grid para fazer o lettering. Basicamente, essa aqui é lettering. Então, para selecionar uma alternativa, foi utilizada uma técnica de uma matriz, que alguns consumidores de cerveja responderam, e a alternativa escolhida foi a 3, o regional. Agora, a gente parte para o desenvolvimento e detalhamento dessa alternativa. Então, aqui a gente tem o sketch, que foi feito à mão, em lettering. Eu parti para vetorização.
Nessa fase foram feitos alguns ajustes básicos de tipografia, com base em alguns princípios, e ficou assim. Depois disso, foram escolhidas as cores. Essa é a paleta de cores escolhida para todos os rótulos, cada um tem uma cor, que identifica o estilo. Aqui são as dimensões do rótulo já definida, com o grid e com o seu tamanho. Foi adicionada também uma textura para caracterizar ainda mais o estilo artesanal da cerveja. E, por último, foram adicionadas essas informações obrigatórias nas laterais. Esse processo ele foi feito em todos os estilos. Aqui é o render final, com todos os rótulos aplicados. A India Pale Ale, Red Ale, a Pilsen, a Weiss e a Stout. Com todas as silhuetas de animais que foram escolhidas para identificar cada estilo. Aí é mais uma versão do... eu queria frisar também que, no final, foram feitos testes de impressão, de serigráficos e na própria gráfica. Aqui. Alguém pode me ajudar a mostrar aqui? Tá vazia a garrafa, hein, gente? Tá, então, enquanto eles arrumam aí, eu vou falar a minha conclusão. Então, com esse trabalho, serviu principalmente para constatar a minha pesquisa. Constatar que a tipografia, a letra, da forma que ela foi expressa, ela consegue caracterizar, transmitir uma identidade de um produto. E, nesse segmento de cerveja artesanal, a gente vê isso muito forte. Então, com as técnicas que eu utilizei no trabalho, a pesquisa que eu fiz é um caminho que se abre para uma metodologia de caracterizar esses estilos. Obrigada, gente.